Olá, amigos. É o programa Muitas Vidas. Mais uma vez estamos com vocês. Mais uma vez estamos entrando em sua casa, em seu lar. Permita-nos então que hoje nós vamos conversar um assunto que extremo interesse de todos nós. Portanto, nós vamos conversar com o Davidson Lemela, psicólogo, você já conhece, e ele vai nos responder algumas questões a respeito de reforma íntima. Então, Davidson, bem-vindo ao programa Muitas Vidas. Davidson, uma coisa que sempre se falou dentro dos centros espíritas foi a reforma íntima. Tem centros que possuem até cursos de reforma íntima e tem centros que mantêm uma caderneta de acompanhamento da reforma íntima. Fiquei sabendo, Davidson, que no centro que você frequenta, você fizeram um curso de 3 anos, que parece até um curso de mestrado em reforma íntima, não é? Mas os grupos da Aliança Espírita Evangélica também trabalham em cima. São eles, na verdade, que trabalham com uma caderneta de acompanhamento. Mas tudo isso, Davidson, é para ajudar as pessoas a se modificarem. Então, Davidson, conta para nós, explica para nós, por que é tão difícil esse processo de reforma íntima em todos nós. De fato, Zezinho, a reforma íntima ela é muito discutida hoje nos centros espíritas. É muito divulgado os cursos de reforma íntima. Na verdade, reforma íntima é uma mudança interior, uma reforma interior. Mas para se fazer essa reforma interior, Zezinho, fazer a reforma íntima, é necessário 2 pré-requisitos fundamentais, sem os quais seria impossível fazer a reforma íntima. Primeiro, eu querer. Eu preciso desejar, querer, estar motivado a me modificar. É claro que uma pessoa que vai ao centro espírita, uma pessoa que frequenta um grupo de estudos, que participa de um curso de reforma íntima, ele deseja, ele está se empenhando nesse processo de transformação interior, ele quer se modificar, ele quer se tornar uma outra pessoa. Mas existe um outro pré-requisito fundamental, talvez mais importante que o primeiro, que é se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, é impossível fazer a reforma íntima. Há 2.500 anos atrás, na época de Sócrates, na antiga Grécia, existia um templo, o templo famoso de Delfos, que ficava na ilha de Patmos. Esse templo, existia uma inscrição na porta de entrada do templo, que dizia assim, eu acho que vocês todos devem se lembrar dessa frase, conheça-te a ti mesmo. Desde aquela época, há 2.500 anos atrás, já era imperioso a necessidade do autoconhecimento. E eu atendo no meu consultório, meus pacientes, e eu percebo o quanto que as pessoas não se conhecem. O quanto que é difícil esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é você mergulhar, você caminhar na direção do seu mundo interior. E hoje em dia nós temos muitos apelos no nosso dia a dia, da mídia, da informática, dos meios de comunicação, muitos apelos para que nós olhemos para fora de nós. E poucos apelos para olharmos para dentro de nós, o nosso mundo interior. Porque é somente a gente se conhecendo a si mesmo que a gente vai conseguir, de fato, conseguir se modificar. Muito bem, Davidson, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Antes, nós vamos assistir um filme da Ótica Libra. Você está precisando de um óculos para enxergar mais, para ler melhor os livros do Clube do Livro Cair Baixútil e tal. Esse sol bonito em nossa cidade, um óculos de sol, tudo isso você vai encontrar na Ótica Libra. E a Ótica Libra é do nosso amigo Lúcio, lá na Frei Gaspar. Você vai assistir o filme, vai gostar. No centro de Santos, há mais de 25 anos, a Ótica Libra conta com atendimento personalizado e experiência comprovada. As mais variadas marcas e modelos de armações, lentes e óculos de sol, com as últimas tendências do mercado. Ótica Libra, equipe de qualidade e coesa, saúde e estética voltada à satisfação do cliente. Rua Frei Gaspar, 128, no centro de Santos. Telefone 3219-1948. Ótica Libra, enxergando um mundo melhor. Tudo isso é a Ótica Libra. Mas, Davidson, como nós devemos fazer para nos conhecer mais?
Bem, para nos conhecermos mais, nós temos então fazer esse mergulho no nosso mundo interior e descobrirmos na nossa vida o que de fato são dificuldades e o que são problemas. E as pessoas às vezes têm confusão de identificar uma coisa e outra. Dificuldades, Zezinho, e para as pessoas, é tudo aquilo que vem de fora de nós e nos incomoda. Por exemplo, uma pessoa fale mal da gente, nos calunia, é uma dificuldade. Nós somos mandados embora do emprego, estamos desempregados, é uma dificuldade. Falta de dinheiro, é uma dificuldade. Aquela dificuldade que nós temos às vezes para lidar com os equipamentos eletrônicos, com o computador, com a internet. Todas as dificuldades na vida, elas são positivas. Mesmo que nos cause dor, constrangimento, mesmo que nos faça sofrer. Existe um livro de André Luiz. André Luiz é um espírito que se comunicava através do Chico Xavier. E ele escreveu um livro que tem uma frase que diz assim: após uma dificuldade, aguarde outra, e mais outra. Porque as dificuldades são oportunidades na vida para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se melhorar. Então, se a reencarnação é uma escola, as dificuldades são as lições. É óbvio que ninguém gosta de enfrentar uma dificuldade. No mais leve sinal de um aborrecimento, no mais leve sinal de uma dor, a gente corre para se livrar daquilo. Mas as dificuldades estão nos ensinando. As dificuldades seriam como se fosse, Zezinho, alarmes que tocam para nos chamar a atenção daquilo que nós precisamos nos melhorar. Então, de repente, uma pessoa ela começa a sentir dor de barriga, mal-estar, enjoo, ela vai no médico e o médico diz para ela assim: você está com gastrite. Você vai tomar então omeprazol. E a pessoa passa a tomar omeprazol e a dor do estômago, aquela queimação desaparece. Só que aquela gastrite está chamando a atenção da pessoa, por exemplo, com relação às suas emoções, como ela tem levado a sua vida, os seus destemperamentos, o seu estilo de vida. E aquilo faz com que a pessoa observe a si mesma e ela descubra o que ela de fato precisa mudar, o que ela precisa se modificar. Então a dificuldade é um alarme que está soando, avisando a pessoa. Imagine se você trabalhasse num edifício de 9 andares e você estivesse lá no 9º andar trabalhando e de repente começasse a soar alarme de incêndio. O que você faria? Você iria lá e desligaria o alarme e voltaria a trabalhar? Ou você sairia correndo do prédio para fugir do incêndio e da morte? É óbvio que você sairia correndo. Mas nós fazemos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós desligamos o alarme e não damos atenção àquelas situações da vida que estão fazendo com que nós forcemos a nos modificar. As dificuldades seriam como se fosse assim uma agulha que nos cutuca as costas para nós nos modificarmos. Se na história da humanidade nós nunca tivéssemos encontrado uma dificuldade pela frente, provavelmente nós ainda estaríamos na época das cavernas. Muito bem, Davidson, mas espera um pouquinho que nós agora temos que falar da coluna Coisas de Lá e de Cá, todos os domingos no Diário do Litoral. Sempre uma situação que o médium Chico Xavier se viu envolvido e ele responde para nós. Isso, ora, serve para todos nós, você também. E nós vamos falar do Clube do Livro Espírita Cair Barchútio. Por R$16 você tem direito a um livro de lançamento. Veja só, ainda dá tempo de você pegar 2 livros. Este mês nós estamos com 2 livros. Um é Jesus, o Divino Amigo, um livro com 362 páginas. O preço de capa dele é R$34. 34, você só vai pagar R$16. O outro livro, opcional, R$16 também. O preço de capa, R$39. Você só vai pagar R$16. O livro qual é? Pela Estrada do Perdão. Você pode se associar ao Clube do Livro, retirando um desses livros por R$16 no cantinho da revistaria, no IP Mercado Extra, na Avenida Ana Costa, em Santos. Você vai na Banca Dom Domênico, na Zona Noroeste, na Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. E você vai em São Vicente, na nossa Banca do Livro Espírita André Luiz, na Praça do Correia. Não perca Livro Espírita a R$16 é só, no Clube do Livro Espírita Cair Barchútio. Nós vamos agora, Davidson, para um intervalo bem rápido e nós já voltamos, porque hoje o assunto é reforma íntima e você está gostando e temos mais assuntos para conversar com você. Até já!
Advance Móveis para Escritórios. Funcionalidade, bom gosto e estilo são elementos primordiais que traduzem a personalidade de cada ambiente e de quem trabalha nele. Por este motivo, a Advance Móveis disponibiliza a seus clientes diversas combinações para compor ambientes dos mais variados estilos, cores, materiais e acabamentos. Advance Móveis para Escritórios. Escolha seu estilo. Rua Frei Gaspar, 130, no centro de Santos. Telefone 3216-1008. A confraternização da sua empresa, sua palestra ou sua cerimônia, festa de casamento, aniversário, debutante. Abrescas, um dos melhores salões para o seu evento na região. Salões climatizados para até 300 pessoas, com muito conforto. Amplo estacionamento para 120 veículos sem custos. Segurança total em todas as dependências. E para realizar o seu sonho, podemos trazê-lo das alturas. Para o seu evento corporativo ou social, ligue a Abrescas 3234-1300. Abrescas. Conheça agora no Guarujá um dos lugares mais descontraídos para a sua diversão, onde possa assistir os jogos do seu time favorito e saborear deliciosas pizzas e porções com música ao vivo. Mandala Pizza Bar, sushi bar com rodízio de pizzas e delivery. Prove e comprove que o ambiente não é um lugar qualquer. Mandala Pizza Bar, Rua das Hortênsias 95, Praia do Pernambuco. Telefone 3353-5006. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sim, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo, delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo. Há muito tempo que a escola é chamado de nosso segundo lar. Faz parte da nossa cultura, da nossa educação. A arte de ensinar e proporcionar conforto, segurança, lazer e muito espaço faz da Escola Educarte uma referência de dedicação para seus alunos, com os mais diversos cursos na área pedagógica. Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Educarte, educando com arte. Rua Campos Melo 289, Vila Matias, em Santos. Telefone 3223-3686. Programa Muitas Vidas, sempre retornando rapidinho. Mas, Davidson, nós estamos entendendo o teu raciocínio, a forma como você está respondendo às questões. Mas existe uma dúvida, inclusive nossos amigos em casa, logicamente, estarão pensando. Davidson, afinal, o que são problemas? Conta para nós. Continuando então a explicação com relação ao nosso autoconhecimento, vamos entender agora o que são problemas na vida. Falei das dificuldades, os problemas estão dentro de nós. E os nossos problemas, na maior parte das vezes, incomodam mais aos outros do que a nós mesmos. O que vocês acham que são problemas e que estão dentro de nós e que incomodam mais as outras pessoas? Os nossos problemas são os nossos defeitos de caráter. Você sabe o que é caráter? Caráter é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos de nossas vidas passadas. Em nossas vidas passadas, nós já vivemos muitos episódios difíceis, nós já sofremos muito, já fizemos outras pessoas sofrerem, fizemos muitas escolhas, tomamos muitas decisões, experimentamos muitas situações, e todas essas situações, todos esses problemas e dificuldades que enfrentamos no passado, acabaram estruturando o nosso caráter, que é esse caráter que nós possuímos hoje, que é esse, vamos dizer assim, o nosso jeito de ser. Ou, resumindo, o nosso conjunto de qualidades e de defeitos que trazemos do nosso passado.
Quais seriam os defeitos que uma pessoa poderia apresentar? Você sabe quais são? Os defeitos são orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, intolerância, impaciência, arrogância, prepotência. Esses são os traços negativos de caráter que nós possuímos. E uma revelação para vocês: todos nós possuímos esses defeitos de caráter. Ou seja, todos nós somos orgulhosos, todos nós somos egoístas, todos nós somos arrogantes, prepotentes. Nós não deveríamos nem nos preocuparmos para tentarmos descobrir se somos egoístas e orgulhosos ou não, porque somos. Já admita que é. O nosso desafio é descobrirmos o quanto somos, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos prepotentes, o quanto nós somos arrogantes. E a gente descobrindo a intensidade de cada traço negativo de caráter, nós vamos nos conhecendo mais. Você já deve ter ouvido dizer que os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós. Imagine um exército que você vai ter que enfrentar. Você tem que conhecer o exército inimigo, o general, ou a forma que eles lutam. Então, se os nossos inimigos estão dentro de nós, é preciso que nós conheçamos eles. É que nós conheçamos o nosso orgulho, nosso egoísmo e como que esses traços negativos de caráter se manifestam na nossa vida. Quais são as atitudes que nós temos que se manifestam através dos nossos traços de caráter negativo? Tem muita gente que não acha que é orgulhosa, que não é egoísta, mas é, e não sabe. Por não saber, tem dificuldade de se modificar. Como que alguém vai se transformar, se modificar, fazer a reforma íntima, se nem acredita que é orgulhoso, que é egoísta, por exemplo, que é intolerante, que é impaciente? Então, conhecendo-nos nós mais, nós vamos poder fazer então o que nós chamamos de reforma íntima, muito veiculado nos grupos espíritas principalmente. Muito bem, Davidson. Estamos acompanhando o teu raciocínio a respeito dessa questão de reforma íntima. E temos um filme para mostrar para você aqui no programa Muitas Vidas, um lançamento de um empreendimento em nossa cidade, e você vai vê-lo mais de perto na casa natal deste ano. Vamos assistir o filme. Vai nascer em Santos um empreendimento que será um marco na cidade. Local privilegiado, em frente à praia, com todo o conforto e lazer que sua família merece. Residenciais Manaíra e Embaçaí é um projeto único, inovador e contemporâneo, com a marca Luxor Empreendimentos Imobiliários, há 4 décadas no mercado. Residenciais Manaíra e Embaçaí, plantão de vendas no local. Maiores informações, ligue 4141-4184. Luxor Empreendimentos Imobiliários. Legal o filme, né? Bacana. Esse empreendimento vai ser em nossa cidade, vai ser um marco na cidade. E é a Luxor que está trazendo para nós. E nós precisamos entrar agora na nossa agenda da semana. E como sempre fazemos, nós temos que lembrar a feira permanente do livro espírita. Você vai no cantinho da revistaria, no hipermercado Extra, livro espírita a R$10. E depois você vai no Gasparzinho, Loterias e Papelaria, no Miramar, Centro de Compras, no Boqueirão, na Avenida Epitácio Pessoa, 62, na loja 20. Francisco Cajazeiras vem do Ceará para a Baixada Santista e vai falar no próximo dia 14 de julho, das 15 às 17 horas, sobre o valor terapêutico do perdão. Ele vai falar na escola Henrique Oswald, em São Vicente, ali na Avenida Capitão Mauro Aguiar, 223, dia 14, das 15 às 17 horas, em São Vicente. E no dia 16, ele vai falar sobre doenças da alma. Ele fala em Santos, às 20 horas, na Rua Pará, número 33. Se você quer descobrir uma outra forma de ver a vida, você vai assistir a palestra com Davidson Lemela no próximo dia 19 deste mês, às 20 horas, no Grupo Espírita João Cabete, na Rua Santos Dumont, 227. E queremos convidá-los para a Noite dos Caldos. É Noite dos Caldos que o Centro Espírita Menezes Jesus está promovendo no dia 18 de agosto, às 20 horas. Mas atenção, a entrada é pela Escola Ordem e Progresso, pela Conselheiro Neves 425. O convite custa R$20 e você pode reservar já o seu
pelo telefone 3202-8080. É a Noite dos Caldos, do Centro Espírita Ismênia de Jesus. Davidson, o programa foi muito bom realmente, mas agora precisamos das tuas considerações finais. Zezinho, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa, que é um programa muito legal, gosto muito. Eu acho que faltam muito na televisão, na mídia, programas que vinculam notícias da Boa Nova. Falar sobre o espiritismo, a oportunidade que a gente tem para poder falar com as pessoas e dizer o quanto que elas precisam, na verdade, se transformar, se tornarem pessoas melhores. Lembre-se sempre, nós não precisamos ser bons, nós temos que ser melhores. Certa vez eu atendi um paciente e nós estávamos naquelas sessões de entrevista e que nós usamos para nos conhecer, para mim conhecer a personalidade da pessoa que está ali buscando ajuda, o que está por trás daquela queixa que ele está trazendo para a terapia. Então nós estávamos conversando e estávamos questionando uma resposta que ele havia dado num questionário que eu dou para todo paciente, que falava inclusive dessa questão dos traços negativos de caráter. Porque tem uma questão no questionário que eu peço para o paciente enumerar quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. Ele então estava falando da vida dele, das dificuldades, problemas no dia a dia. E certa altura da nossa conversa eu disse para ele assim: moxa, mas esse seu comportamento aí não é um comportamento egoísta? Ele se virou para mim na defensiva e disse assim: imagina, eu não sou egoísta. Pra você ter uma ideia, o que é meu é dos outros. Se você souber, você tira a roupa do meu corpo. Eu sou uma pessoa que sou desprendida das coisas. Eu não me preocupo, não sou apegado, não sou avaro, diz ele. Como se o egoísmo só se manifestasse dessa forma. Ele disse para mim assim, para você ter uma ideia, outro dia eu dei um talão de cheque para minha esposa. Você não acha isso um gesto generoso, de altruísmo? Eu dei um talão de cheque para ela e disse para ela, você pode usar da forma como você quiser. Inicialmente, pareceu para nós que se tratava realmente de um gesto de bondade, né? Um gesto de desprendimento. Mas conversando, tanto ele como eu, chegamos à conclusão que, na verdade, aquele gesto dele não era um gesto altruísta, como ele pensava. Na verdade, esse paciente era uma pessoa extremamente controladora, era uma pessoa muito egoísta, muito manipuladora, porque o egoísmo ele pode se manifestar dessa forma. Uma pessoa que tem um caráter muito egoísta, ele pode ter uma personalidade controladora, manipuladora. E ele era assim. O egoísmo dele se manifestava dessa forma. Por isso que ele não percebia o seu egoísmo. E ele percebeu e descobriu que, na verdade, ele dava o talão de cheque para a esposa porque ele não queria que a esposa o controlasse. Porque ele não queria ser controlado, ele não queria ser manipulado. Para ele era muito difícil a ideia de alguém controlando ele, de alguém acima dele, dizendo o que ele tem que fazer, cobrando ele, avaliando o que ele fazia. E nós descobrimos, né, que, na verdade, ele precisava se modificar nesse sentido. E muitos de nós precisamos nos observar atentamente no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, quando encostarmos, por exemplo, a cabeça no travesseiro à noite, nos preparando para o repouso noturno, pensarmos naquele dia, nas coisas que eu fiz, nos meus gestos, no meu comportamento, nas minhas atitudes, o quanto eu fiz pensando mais em mim mesmo, pensando mais nas minhas dificuldades, meus problemas, e o quanto eu fiz pensando no próximo, pensando no outro. Nós vamos perceber que muitas das nossas atitudes, elas são muito pensadas mais em nós mesmos. Nós nos preocupamos mais conosco mesmo. Nós temos dificuldade, principalmente, de nos colocarmos no lugar do outro. E essa dificuldade faz com que a gente sofra. Porque o que nos faz sofrer na vida não são as dificuldades, são os nossos problemas e que estão dentro de nós. Muito obrigado. O programa Muitas Vidas vai ficando por aqui e temos um novo encontro na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!
Advance Móveis para Escritórios. Funcionalidade, bom gosto e estilo são elementos primordiais que traduzem a personalidade de cada ambiente e de quem trabalha nele. Por este motivo, a Advance Móveis disponibiliza a seus clientes diversas combinações para compor ambientes dos mais variados estilos, cores, materiais e acabamentos. Advance Móveis para Escritórios. Escolha seu estilo. Rua Frei Gaspar 130, no centro de Santos. Telefone 3216-1008. Existe somente uma idade para ser feliz, uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos. Uma só idade para se encantar e viver apaixonadamente, desfrutando de tudo e todos com toda a intensidade. Esse momento único da vida, nós chamamos de presente. Convide os amigos, a família, enfim todos aqueles que são importantes em sua vida, para ajudar a celebrar esse momento tão especial, a sua festa. E venha para Abrescas, onde os momentos se tornam eternos e o seu sonho, realidade. Ligue Abrescas 3234-1300. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sim, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo. Delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo. No centro de Santos, há mais de 25 anos, a Ótica Libra conta com atendimento personalizado e experiência comprovada. As mais variadas marcas e modelos de armações, lentes e óculos de sol, com as últimas tendências do mercado. Ótica Libra, equipe de qualidade e coesa, saúde e estética voltada à satisfação do cliente. Rua Frei Gaspar 128, no centro de Santos. Telefone 3219-1948. Ótica Libra, enxergando um mundo melhor. Advance Móveis para Escritórios. Funcionalidade, bom gosto e estilo são elementos primordiais que traduzem a personalidade de cada ambiente e de quem trabalha nele. Por este motivo, a Advance Móveis disponibiliza a seus clientes diversas combinações para compor ambientes dos mais variados estilos, cores, materiais e acabamentos. Advance Móveis para Escritórios. Escolha seu estilo. Rua Frei Gaspar 130, no centro de Santos. Telefone 3216-1008. Vai nascer em Santos um empreendimento que será um marco na cidade. Local privilegiado, em frente à praia, com todo o conforto e lazer que sua família merece. Residenciais Manaíra e Embaçaí é um projeto único, inovador e contemporâneo, com a marca Luxor Empreendimentos Imobiliários. Há 4 décadas no mercado. Residenciais Manaíra e Embaçaí. Plantão de vendas no local. Maiores informações, ligue 4141-4184. Luxor Empreendimentos Imobiliários.